O silêncio é uma arma, um escudo, uma escolha. Mas há momentos em que o silêncio deixa de ser sabedoria e se torna covardia. Os estoicos sabiam disso muito bem. Eles entendiam que palavras faladas com precisão e propósito podem moldar o destino, desmontar a tirania e fortalecer a alma. Existem momentos em que você deve falar, não por vaidade, não por aplausos, mas porque o peso do seu silêncio o acorrentaria ao arrependimento. Marco Aurélio escreveu: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um." E às vezes, para ser esse homem, você deve falar. Aqui estão 5 momentos em que o silêncio se torna traição. 5 momentos em que permanecer calado significa render sua própria alma. Ouça com atenção, porque um dia você será testado. 1. Quando a injustiça está diante de você. Há um momento na vida de todos em que a injustiça se revela, crua, sem máscara, exigindo submissão. A maioria das pessoas desvia o olhar, sussurra que não é problema delas e se afasta. Mas um estoico não se curva diante da tirania, nem a fortalece com seu silêncio. Sêneca escreveu: "Aquele que não impede um crime quando pode, incentiva a sua ocorrência." E a história prova essa verdade. Todo o grande mal que assolou a humanidade não existiu apenas por causa dos perversos, mas também por causa dos silenciosos. Quando você vê crueldade, engano ou opressão, sua voz é uma arma, não para o caos, não para a vingança, mas para a verdade. Fale, não para provar sua retidão, mas porque permanecer em silêncio é viver uma mentira. 2. Quando seus princípios são desafiados. O que é um homem sem princípios? Apenas um barco à deriva, escravo dos ventos da opinião pública. Epicteto ensinava que as circunstâncias externas não nos definem. É nossa resposta a elas que molda nosso destino. E ainda assim, muitos abandonam suas convicções no momento em que são testados. Você será tentado a permanecer em silêncio quando o mundo zombar de sua disciplina, de seus valores, da sua busca pela virtude. Mas este é o exato momento em que você deve falar, não com raiva, não com arrogância, mas com clareza inabalável. Um estoico não discute para vencer os outros. Ele fala para não ser vencido por si mesmo. 3. Quando a falsidade domina o ambiente. O mundo está cheio de palavras vazias, vozes ocas que repetem mentiras até que soem como verdades. Mas as mentiras, quando não são contestadas, não apenas persistem, elas se espalham. Zeno, o fundador do estoicismo, ensinava que a filosofia não é uma busca pelo conforto, é uma busca pela verdade. E a verdade, como uma lâmina, precisa ser desembainhada quando a falsidade reina. Quando a enganação domina o ambiente, quando os fracos são iludidos, quando os poderosos distorcem a realidade. Esse é o momento em que um estoico deve falar, não com ódio, mas com razão. Não com orgulho, mas com convicção inabalável. Viver em silêncio enquanto a falsidade prevalece não é viver, é se submeter. Quando alguém que você ama caminha para a escuridão, um estoico não é frio. Ele não ignora o sofrimento de quem ama. É verdade que não controlamos os outros, mas não estamos isentos da responsabilidade para com eles. Quando alguém que você ama é consumido pela autodestruição, pelo vício, pela fraqueza ou pelo desespero, o silêncio não é sabedoria, é rendição. Sêneca nos lembra, às vezes, até viver é um ato de coragem. E às vezes, para ajudar alguém a viver, você deve estar disposto a falar, mesmo quando suas palavras forem recebidas com resistência. Você nem sempre salvará essa pessoa. Você nem sempre será ouvido.
Mas um estoico não mede seu dever pelo resultado. Ele o mede pela coragem de agir. 5. Quando você conhece a verdade, mas teme dizê-la. O medo é o grande silenciador. Medo da rejeição. Mas o fundamento do estoicismo é este: memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. E quando esse momento chegar, você se arrependerá das palavras que deixou de dizer? A verdade não dita é uma verdade desperdiçada. E uma verdade desperdiçada é uma vida desperdiçada. Haverá um momento em que você saberá a verdade. Ela queimará dentro de você, exigindo voz. E ainda assim, você hesitará. Esse é o momento que definirá quem você é. Você será governado pelo medo? Ou personificará a sabedoria dos estoicos, inabalável, firme, destemido? O desafio final. Um estoico não fala por falar. Ele não se envolve em conversas vazias ou debates sem propósito. Suas palavras são precisas, disciplinadas, necessárias. Quando o momento exige, fala. Quando o peso do silêncio significaria trair sua alma, ele não hesita. Ele não vacila. Ao longo da sua vida, haverá palavras que você será chamado a dizer. Algumas serão pequenas. Outras abalarão o chão sob seus pés. E quando esse momento chegar, não deixe o medo silenciá-lo, porque o mundo não precisa de mais silêncio. Ele precisa de mais vozes que falam, não por aplausos, não por poder, mas porque a verdade precisa ser dita. Permaneça firme, fale com sabedoria, viva como os estoicos viveram. O silêncio pode ser tanto uma virtude quanto uma prisão. Ele pode proteger, pode preservar a paz e pode até ser uma demonstração de força. Mas há momentos em que permanecer calado não é sabedoria, e sim covardia. Os antigos estoicos compreendiam essa verdade profundamente. Eles não falavam por falar, nem desperdiçavam palavras com debates vazios ou conversas sem propósito. Mas quando a situação exigia, eles falavam com firmeza, clareza e coragem. A voz humana tem um poder imenso. Palavras podem inspirar revoluções, destruir mentiras, confortar corações e desafiar a tirania. No entanto, muitas vezes, o medo nos impede de usá-las. Se você não falar quando deve, corre o risco de viver preso ao arrependimento. E não há nada mais pesado do que carregar as palavras que você nunca teve coragem de dizer. A pergunta essencial é: quando devemos falar? 1. Quando a injustiça se apresenta, a injustiça sempre encontrará espaço onde houver silêncio. Não aconteceram apenas porque pessoas más as causaram, mas porque pessoas boas permitiram. O silêncio nesses momentos não é neutro. Ele fortalece o opressor. Se você testemunha uma injustiça, seja grande ou pequena, e escolhe não falar, você está permitindo que ela continue. Isso não significa reagir com raiva ou violência. Significa falar com verdade, com coragem, com propósito. Lembre-se, a opressão não sobrevive sozinha. Ela precisa da cumplicidade dos silenciosos. Quando seus princípios são desafiados, um homem sem princípios é como uma folha ao vento, facilmente manipulável, sempre à mercê do que os outros pensam. A sociedade constantemente testará a sua integridade. Você será pressionado a comprometer seus valores para se encaixar, para evitar conflitos, para se proteger. Mas se você se cala diante desse teste, você se enfraquece. Os estoicos sabiam que os princípios não são negociáveis. Quando a sua moral, seus valores e sua ética forem questionados, não hesite em falar. Mas fale sem arrogância, fale sem raiva, fale com clareza e força. Não para provar que está certo,
mas para garantir que não se torne um homem sem identidade. 3. Quando a mentira domina, vivemos em um mundo onde a falsidade frequentemente se veste de verdade. Repetida o suficiente, uma mentira se torna fato para aqueles que não a questionam. Os estoicos acreditavam que a filosofia não era apenas sobre buscar conforto, mas sobre buscar a verdade. E a verdade precisa ser defendida. Quando você percebe que falsidades estão sendo aceitas como realidade, não se cale. Não grite, não ataque. Apenas exponha os fatos, com razão e paciência. Deixar a mentira prosperar é um ato de omissão que destrói a sociedade e a si mesmo. Falar a verdade não é sobre ser ouvido por todos. Quando alguém sobre se recusar a ser cúmplice da ilusão. Muitas vezes, 4. Vemos pessoas que amamos caminhando para o abismo, seja pelo vício, pela autossabotagem, pela depressão ou por escolhas destrutivas. É doloroso assistir sem fazer nada, mas o medo nos paralisa. E se eu tentar ajudá-lo e ele se afastar? Aqui está a verdade dura. O amor exige coragem. Ficar em silêncio enquanto alguém que você ama se destrói não é proteger a relação, é abandoná-la. Você pode não ser capaz de salvá-lo, mas pode ser a voz que faz a diferença. Fale, mesmo que doa, mesmo que ele não ouça, ele saberá que alguém se importa. 5. Quando você sabe a verdade, mas teme dizê-la. A verdade pode ser um fardo. Muitas vezes sabemos o que precisa ser dito, mas hesitamos. Medo do julgamento, medo das consequências, medo de se sentir sozinho. Mas há um princípio fundamental do estoicismo que destrói esse medo. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. O tempo é um recurso finito. E a pergunta que você deve se fazer é: quando minha vida chegar ao fim, eu me arrependerei das palavras que deixei de dizer? Se a resposta for sim, então não espere mais para falar. A verdade só tem valor se for expressa. Guardá-la apenas para si não muda nada no mundo. E, muitas vezes, as palavras que mais tememos dizer são exatamente as que precisam ser ouvidas. A sabedoria do falar e do silenciar. Isso não significa que devemos falar o tempo todo. A verdadeira sabedoria está em saber quando se calar e quando falar. Falar para alimentar o ego? Não. Falar para vencer uma discussão vazia? Não. Falar para impressionar os outros? Nunca. Mas quando o silêncio se torna um peso, quando a omissão se transforma em cumplicidade, quando calar-se é trair seus valores, então fale. Os estoicos não eram homens de muitas palavras, mas quando falavam, o mundo ouvia. E hoje, o mundo precisa de mais vozes assim. Firmes, sábias, corajosas. Seja uma delas.